as divergências ultravioleta para ter uma boa teoria comportada na região dos infinitos, né, das frequências muito altas. Então você resolve esse problema, caminha para resolver esse problema, mas aí você incorre num outro problema, que a introdução de derivadas superiores, ela vai trazer para cá, como a gente analisou na aula passada, a relação de dispersão. O que é a relação de dispersão do campo? É o polo da função de Green. Quando isso aqui é zero, significa que essa equação de... apaguei. Mas a equação, eu estou satisfazendo a equação de campo. Quando eu vou para o espaço de Fourier, ó, isso aqui é ômega 2 sobre C2, capa 2. Ômega 2 sobre C2, capa 2 ao quadrado mil. O que está aqui no denominador é justamente a equação de campo no espaço dos momenta. Então, quando a equação de campo é satisfeita no espaço dos momenta, que é isso aqui é igual a zero, esse denominador é zero. Então, a função de Green explode. Então, o polo da função de Green corresponde à equação de onda estar sendo satisfeita no espaço dos momentos. Então, é daqui que sai a relação de dispersão. Quer dizer, o polo da função de Green é o zero da equação de onda. E eu leio a relação de dispersão daqui. Então, se você olhar para uma função de Green, não precisa nem resolver a equação de onda. Olha para a função de Green. Olha para o polo dela. Porque quando o polo da função de Green, quando a função de Green tem um polo, eu estou tirando a relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão, como a gente mostrou na aula passada, ela tem ômega 4, tem ômega 2 e tem o termo independente de ômega. Então, ela é uma equação quártica em ômega, ou seja, é uma equação quadrática em ômega 2. E aí nós mostramos na aula passada que a gente pode ter solução negativa para ômega 2. Ômega 2 pode ser negativo. E aí, se ômega 2 é negativo, eu tenho uma frequência puramente imaginária. Se eu tenho uma frequência puramente imaginária, então nós mostramos, né? Se a minha frequência é I vezes um número real, do ponto de vista da interpretação em partícula, H cortado ômega, que é energia, vai ser I é zero. Então a minha energia é pura imaginária. Então a velocidade de propagação deve ser maior do que C. Então você amortiza o ultravioleta, mas introduz táquio. Então você fica num jogo meio entre a cruz e a espada. O que eu quero? O que é mais importante para mim? Resolver o problema ultravioleta ou introduzir do ghost, ou não ter ghost, mas ter divergência ultravioleta. Esse drama é o drama que se passou na gravitação quântica a década de 70 toda. Quem resolveu essa questão foi a supergravidade. Então, que aí você consegue ter derivada superior e não ter ghost. A supersimetria, ela tem o hábito de matar os campos fantásticos. Então, essa é a questão. Então, há um grande debate sobre a questão de derivadas superiores. Uma questão que vem lá do século passado, vem lá com um cara chamado Ostrogotsky, já na época das equações de Marx. Então, esse é um problema que vem, é muito importante em teorias de campo. E na teoria quântica de campos isso se tornou muito, muito importante. Tem formulações de eletromagnetismo com derivadas mais altas, como o eletromagnetismo de Podolsky ou Lewick, que também você tem que fazer esse ajuste. O que você pode fazer com os parâmetros que você tem para, por exemplo, aquela frequência não ser imaginária? Será que eu posso organizar uma relação especial entre Si e Mi, de tal maneira que essa frequência imaginária não apareça? Então, às vezes, você pode fazer, como você falou, ajustes finos no sistema, de tal maneira que você elimina o problema ultravioleta, mas não deixa aparecer o ghost também. Mas isso é uma condição muito especial. Em geral, se você vai para uma teoria quântica de campos, aí o campo flutua, você não consegue controlar as flutuações, haja ajuste fino, que não vai resolver nada. Tá certo? Então, essa é a questão, tá claro? Então, eu vou dar uma paradinha. Agora, eu vou fazer o seguinte, vocês tentem trabalhar essa tarefa que eu deixei hoje, das derivadas mais altas, tentem fazer, se interessar, claro, né? Ou então tentem fazer a primeira tarefa aí, para a gente poder discutir um pouco mais. Agora eu vou trabalhar a equação de conservação, colocando agora, vamos já pensar, fez o que a gente não fez na aula passada, que a gente tirou na aula passada, eu não sei se foi no eletromagnetismo ou na aula de mecânica clássica, onde o Doris ficava presente. A gente tirou o tensor de tensão, foi na aula de elétron, foi na aula de eletromagnetismo? Não. Então eu vou fazer o seguinte, vamos tirar como fica o tensor de cisalhamento, o tensor de tensão para esse campo escalar aqui. Isso aí vai estar associado à equação de conservação do momento linear. Porque aqui o que a gente está fazendo o que a gente verificou aqui foi a equação de conservação da energia.
Quer dizer, com essas equações aí na aula passada, a gente calculou desse campo qual era a energia, e a densidade de momento. Aqui, o que a gente pegamos aquela equação de campo ali, multiplicamos pela derivada temporal do campo, fizemos o acoplamento com a variação do campo e tiramos essa equação aqui, que dava para nós derivada temporal da densidade de energia do campo, mais a divergência daquilo que nós interpretamos como sendo o vetor de ponte, o fluxo de momento desse campo igual a zero. Então saía daí. Agora a gente pergunta o seguinte, e se eu fizer a derivada temporal do momento? Isso aqui é o nosso operador é a densidade de momento. Então quando eu derivo a derivada do momento em relação ao tempo, deve estar ligada a uma força. Então pode ter, a gente consegue ver qual é a força que esse campo exerce. Porque, por exemplo, no eletromagnetismo, né, quando a gente fez lá no eletromagnetismo, a gente ganha aqui a força de Lorentz. Então, se a gente colocar uma carga que recebe a ação de um campo eletromagnético, essa carga, classicamente, fica sujeita a uma força de Lorentz, a força de Coulomb mais a força magnética. Agora, vamos imaginar, então, essa situação. Eu tenho esse campo aqui. Vou só preparar o problema para dar um intervalo. Então, nosso campo tem uma fonte. Então, vamos ter uma densidade aqui. Então, o nosso campo está em presença de uma densidade. Como no eletromagnetismo, nós temos as equações de Maxwell, né, em presença de uma fonte, divergência de E igual a ρ. Então, quando a gente tira nas equações de Maxwell a equação de conservação de momento e energia, a gente sabe a densidade de energia do campo de Maxwell é 1 meio de ε0, campo elétrico ao quadrado, mais D2, né, sobre 2μ0. E aí a gente tem que o vetor de point, né, do campo de Maxwell, é μ0, acho que é vetor B, sobre μ0. E se a gente tem o campo de Maxwell em presença de uma corrente, né, esse aqui da rotacional de B, então isso dá para nós divergência da energia, mais a derivada da energia, mais a divergência do vetor de point, que seria a equação de conservação da energia. Se o campo estiver livre, isso aqui dá zero, mas em presença das fontes, né, isso aqui dá para nós menos ρ vezes E, menos ρ, menos ρ vezes E, menos J vetorial B, que é justamente a força de Coulomb. Carga por unidade de volume vezes campo. Então é a força elétrica por unidade de volume. Isso aqui é corrente, esse J aqui é corrente por unidade de área. Isso aqui vezes D me dá também uma densidade de força. Então isso aqui na verdade o J o que é? O J é a densidade de carga vezes a velocidade da distribuição de carga. Então isso aqui é o ρ vezes V. Então isso aqui é a densidade de força magnética, isso aqui é a densidade de força de Coulomb. Então, quer dizer, quando a gente analisa essa equação, J menos aquela ideia. Então, J está lá, isso aqui é fazendo a equação da energia. Quando a gente pega essa equação aqui, derivada temporal do momento do campo, que aí a gente já sabe, tem um momento, a densidade de momento do campo de Maxwell, isso aqui, o vetor de point. Se eu derivar o momento, aqui nós vamos ter a divergência do tensor chamado tensor de tensão. Isso aqui vai ser menos a densidade de força de Lorentz, que é aquilo que eu apaguei. Ρ vezes E, J vetorial B. Então, quando eu pego a derivada do momento em relação ao tempo, derivada temporal do momento é uma força. Então, o que eu vou ler aqui do lado de cá, que vai estar quebrando, se não tivesse densidade externa, nem corrente externa, isso aqui seria zero. E aí eu teria uma equação de conservação. O momento que é perdido ou ganho por unidade de tempo dentro de um certo volume,
é compensado pelo fluxo de momento. Quer dizer, isso aqui é o que dá o chamado tensor de tensões. Isso seria zero se o campo estivesse livre. Mas se o campo está interagindo com uma densidade de carga e uma densidade corrente, isso aqui está me dando a derivada temporal do momento. Então, a derivada temporal do momento é a força de reação. O campo gera uma força na partícula. A partícula reage gerando essa força no campo. Então, eu leio a força que o campo exerce através daqui. Então, a pergunta é, se nós agora quisermos um campo escalar, estiver interagindo com uma densidade de matéria através desse ρ aqui. Isso aqui está fazendo o papel como se fosse a densidade e a corrente do campo de Massa, mas não é o campo. Agora o campo é um campo escalar. A pergunta é, qual é a força que um campo escalar faz quando ele interage com uma matéria escalar? Eu estou dizendo assim, tem uma densidade de matéria aqui, essa densidade de matéria aqui, e está chegando aqui um campo escalar, uma radiação escalar, representada por esse campo φ. Essa densidade de matéria vai sentir que força feita por esse campo φ. Então, no caso do campo eletromagnético, nós sabemos, é a força de Lorentz, é o ρ vezes o campo elétrico e o J vetorial o campo magnético. Mas agora, e no caso do campo escalar? Como é que eu resolvo essa questão? Então vamos fazer isso agora, depois do intervalo. No teste 5 a gente começa, são 5 para as 7, a gente começa às 7h10. Aí dá para ir até